Fala galera, começando mais um programa, Investindo na Bolsa, mais uma vez aqui com a presença luxuosa do Matheus Nunes, né? E aí Matheus, dá um oi pra galera aí. E aí galera? Pois é, hoje dia 25/9, né? 25 de setembro, às 9h26 aqui, só pra gente pontuar, sempre vamos fazer isso aqui, ó, a gente já tem o índice futuro aí negativo em menos 60, olha pra você ver que loucura. Hoje diz que vai ser um dia ruim, né? Por causa dessa confusão toda que está tendo aí com a história de impeachment de Trump, possível recessão mundial. Cada dia mais impeachment tá na moda, né? Impeachment, eu acho o nome chique pra caramba, impeachment. Pois é. O que está acontecendo é o seguinte, o mundo tá cheio de chatice, né? A verdade é essa é a história do Trump mesmo, cria esse abalo aí, eu acho que isso não prospera. Então, assim, eu acho que a gente vai falar disso desse programa, o seguinte, é a hora da gente precificar as opiniões, né, Matheus? Eu até falei isso com você mais cedo aqui. O seguinte, você vai ganhar dinheiro quando a maioria estiver errado e você estiver certo. Eu vou explicar mais detalhadamente o que significa isso. Então é o seguinte, quando o mercado, em função dessas bobagens, que eu entendo como uma bobagem, ou seja, uma coisa natural de política de qualquer país, igual acontece aqui, acontece aí em todo lugar, principalmente com essa dicotomia de opiniões que existe hoje aí, esses extremos, né? Mas eu acho que ele não cai e acho que essa baixa de hoje, se ela for oriunda disso, ela vira, em vez de um problema, uma oportunidade de você estar ganhando algum dinheiro aí. Porque quando todo mundo estiver achando que o negócio vai para um lado e você estiver correto, imaginando uma posição contrária, é a hora que você vai ganhar dinheiro, né, Matheus? Então a gente tem que ficar muito atento. Primeiro, não banalizar aquilo que for sério, ou seja, essa opinião é minha. Tem a sua opinião aí com relação ao Trump, às vezes eu estou do lado errado desse extremo que eu estou te falando. Eu sou da turma que está equivocada, achando que estou certo. Então, essa percepção sua com relação ao que está acontecendo, que eu acho que é interessante, que é o principal valor que a gente pode adquirir com conhecimento para poder estar investindo no mercado financeiro. O que você acha sobre isso? Se você tem uma opinião e está destoando totalmente do restante dos outros investidores, vamos supor, está todo mundo achando aí que a bolsa vai subir, que vai estar tudo certo, bolsa brasileira vai disparar para cima e você tem a convicção de que vai dar tudo errado, a coisa vai cair. Se está todo mundo comprando, os preços estão subindo e quando todo mundo comprou, você fez uma aposta aí apostando na baixa, então fica rico, né? Quando esse cenário virar, você certamente aí vai ter um ganho elevado, enquanto todo mundo apostou no lado errado e acabou perdendo dinheiro. Então, quando você faz um tipo de investimento que está indo totalmente na contramão, né, Rodrigo? Tem sim uma chance aí de ter um ganho bem elevado. Concluindo, por exemplo, quem está achando que essa história, por exemplo, do Brasil vai dar errado, eu até falei brincando com ele mais cedo, compra uma put aí apostando que a bolsa vai voltar a 40 mil pontos, que você vai entrar com R$1.000, provavelmente vai sair com uns 500 mil aí. Então, ou seja, não existe melhor investimento no mundo. Então é o seguinte, para que eu estou contando esses extremos? Você vai ter os analistas de mercado, que obviamente têm um comprometimento, porque se estiverem pensando muito fora do quadrado, vão ser mandados embora, mas eu estou querendo alertar vocês com relação à maioria, principalmente a imprensa comum e a maioria das pessoas que estão aí flanando em cima dessa coisa do mercado financeiro, com opiniões diversas e que no fundo não se comprometem em nada. Eu aqui, por exemplo, enquanto investidor, Matheus me assessorando, tudo aquilo que eu falo aqui, que são as minhas perspectivas, eu estou apostando. Então, enfim, pelo menos se eu levar ferro, né, Matheus? Você tem a opinião de quem levou ferro, entendeu? Então, eu acho que é importante você perceber o tanto que digerir essas informações todas que a gente hoje é bombardeado a todo momento, é importante que você tentar fazer uma reflexão sua e entender qual que vai ser a sua posição dentro desse cenário. Se a pessoa que deu aquela informação, se ela está alinhada com aquela informação, né? Se ela tem algum nível de comprometimento. Sim. Ou se ela falou assim só por falar, se estiver errado, muitas vezes pode não dar em nada para ela. Não dá em nada, então ela não tem comprometimento, ela fala o que quiser, beleza, e se der errado ela não perdeu, não ganhou. Então assim, não necessariamente precisa disso, né? Mas assim, é só para você entender o quanto que é importante você digerir as informações, assistir o nosso programa, ler muito. Eu estou lendo, na verdade as pessoas acham que eu, trabalhando basicamente investindo em bolsa, que eu fico só em frente lá do book de ofertas. Não é isso, eu fico lendo o dia inteiro. Aí uns eu acho idiota, outros eu acho inteligente, vai essa peleja toda. E aí diante disso eu vou criando uma formação
de posição aonde eu invisto e até agora tem dado razoavelmente certo. Mas vamos falar antes da gente continuar disso, Matheus, vamos voltar nesse assunto, vamos falar do evento maravilhoso. Olha, vocês estão de parabéns, Matheus, diga de passagem, foi um evento fantástico, sem dúvida nenhuma, foi o maior evento aqui que a gente teve aqui em Minas Gerais com relação a mercado, a investimento, vocês estão de parabéns. Superou até as expectativas. Superou, ficou cheio, foi bacana, eu achei muito bacana. Fala um pouco do que você repercute um pouco. O evento foi bem grande, foram mais de 600 pessoas que passaram lá pelo evento ao longo do dia. A gente já imaginava que ia ser bem bacana, para falar a verdade até superou um pouco aí as nossas expectativas, então ficou bem cheio aí durante o dia inteiro. As palestras foram muito bacanas, tivemos lá os stands em paralelo ao evento, né? Então a gente teve a oportunidade aí de trocar ideia com os mesmos palestrantes que estavam falando nas palestras. Depois que eles saíam das palestras, eles iam lá para a feira do evento, né, onde tinham os stands, a gente podia conversar aí pessoalmente com eles. Então passaram por lá economistas da XP, passou por lá o Henrique Breda, então foram várias palestras aí, foi muito produtivo, eu acho, acrescentou bastante aí para os investidores, entendeu, Rodrigo? Eu achei aquele ambiente lá, inclusive do onde ficou o pessoal dos stands das empresas, onde é que teve aquela rosquinha lá que eu comi. Se tivesse gente morrer de comer rosquinha, eu acho que eu tinha morrido. Eu comi umas 600 rosquinhas dessa aí, eu teria morrido. Mas enfim, eu achei muito proveitoso. Eu, na verdade, estava com uma expectativa muito grande do Henrique Breda, né? Mas assim, confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu achei que ele fez um show, assim, entendeu? Eu que acompanho, que leio as coisas que ele escreve diariamente aí, eu achei que ele pegou aquilo, botou no PowerPoint. O Henrique Breda, ele é um cara aí que a gente chegou no nível hoje de gestores de fundos de investimentos virarem quase celebridades, né, Rodrigo? Então o cara ele era tietado, assim, parecia que era um jogador de futebol, que onde ele passava... Você viu elegância, achei interessante. Todo mundo olhava, chamava ele, Henrique, vem cá tirar uma foto com a gente. Só faltava o pessoal pedir autógrafo. E você vê a importância do evento, né? Ele veio pro seu evento. Sim, então ele é o tipo de pessoa assim que conseguiu ficar realmente relevante, né? Uma pessoa que realmente influencia outros investidores dentro do mercado, né? Eu achei o James, né? Eu achei o James interagiu lá naquele espaço, que era isso que eu ia falar das rosquinhas, né? O espaço das rosquinhas. Ele interagiu, conversou, e era isso que eu queria perceber. Eu queria ter conversado, não diretamente com ele, mas ter algumas opiniões mais soltas para eu perceber, tentar pegar aquilo assim, o que ele emana, qual que é a vibe dele, aí, trazendo para uma linguagem mais contemporânea. Então, assim, ele fez o show dele como se fosse o show de uma banda, tocou, falou aquilo que já estava planejado e não teve, assim, para mim, nenhuma novidade. Mas eu achei, ainda assim, eu achei mesmo não tendo bacana. Novidade, ainda é um palestrante assim, fantástico, muito bacana. Ele é bem e mostra o prestígio assim do evento, que eu acho que é o seguinte: hoje, igual você falou, ele é uma celebridade no meio desse segmento de investimento, estava lá, prestigiou o evento de vocês. Enfim, foi maravilhoso, eu achei que foi fantástico. Eu acho que iniciativas como essa aí que vão viabilizar e fazer as pessoas perceberem e conhecer um pouco mais dessa área, que vai ser, da agora para frente, aí, com essas taxas baixas Selics da vida, as pessoas vão ter que entrar no mercado, e são eventos como esse que eu acho que vão viabilizar que as pessoas tenham mais conhecimento, né? Eu achei muito bacana, assim, mais uma vez, parabéns, foi bacana demais. Essa semana também eu tive aqui no IFL lá, encontro de líderes que teve lá no Palácio das Artes, vi o Paulo Guedes lá presencialmente, lá, ao vivo e a cores lá, e eu tive com ele uma operação, uma opinião exatamente contrária. Ele é um cara que não tem PowerPoint, não tem nada, e solta e fala, e achei bacana pra caramba esse cara, entendeu? Assim, eu gostava dele, mas eu tô assim, muito empolgado. Achei tá gostando mais dele ainda, entendeu? Eu cheguei a dar umas piscadas pra ele lá, de tanto que eu gostei dele. Eu achei muito interessante, exatamente porque ele não... Hoje, esse politicamente correto, né, Matheus? As pessoas ficam com medo de improvisar e de ser infeliz em algum comentário, igual a gente faz esse programa ao vivo aqui. Talvez vocês não concordem com tudo que a gente fala, mas tem uma verdade. E essa verdade... Ao vivo aí, Rodrigo. Na verdade, aqui a gente tá fazendo ao vivo. Isso aqui não tem edição, nós não gravamos. Agora, por exemplo,
são 9h35, daqui a pouco está no ar aí, e é isso aqui que nós falamos mesmo. Se só saiu alguma coisa... Se a gente fincar o computador ali num cabo de rede, isso pode ser transmitido. Exatamente. Então, assim, nós vamos até fazer isso a médio prazo. Então, a nossa ideia aqui é exatamente o seguinte, das pessoas, hoje voltando para o assunto do Paulo Guedes, tem muito medo de sair fora desse roteiro, né, que elas traçam, exatamente para não contar coisas. E eu achei que ele faz isso. Ele falou durante 1h20 lá, e o assunto foi desenvolvendo, eu achei muito legal. Nós tivemos outros palestrantes lá, mas muito nesse sentido que eu falei, mais como um showzinho, que não me interessaram muito. Mas, enfim, isso tudo mostra que nós temos o mercado mineiro aqui, tem importância para esses personagens da cena nacional, inclusive o ministro da Economia, né, está aqui em Belo Horizonte fazendo um evento. Voltando para o evento seus, que foi fabuloso também, você vê o Henrique Breda, que é um dos ícones aí do segmento aí de gestão de dinheiro, né, de fundos. Então, assim, a gente está num momento muito oportuno, é muito bacana, a gente tem que aproveitar aqui essas oportunidades que vocês estão oferecendo para a gente, para poder começar a perceber o nosso dinheiro. Você comentou aí de duas pessoas, né? Você comentou do James e do Henrique Breda, ambos palestraram lá no Invest Smart Day. O engraçado é que eles têm, por mais que os dois sejam investidores aí e façam a gestão de fundos de ações, eles têm uma série de opiniões bem diferentes. Por exemplo, o Henrique Breda, ele fala, perguntaram em algum momento lá qual que é a segurança do fundo. Ele falou, não tem segurança, é um fundo de investimento de risco, é para o longo prazo, a gente não faz muito controle de risco, a gente abraça o risco e aceita que o fundo vai ter volatilidade, vai ter oscilação e vai ser assim. E no longo prazo a situação se resolve. O James, por outro lado, é um gestor que ele tende a ser mais defensivo, tende a utilizar aí, proteções para dar uma suavizada nesse curto prazo, para a coisa não oscilar tanto, obviamente também buscando aí o ganho no longo prazo. No longo prazo tudo fica mais tranquilo, mas ele é um gestor que, nesse ponto, bem diferente do Henrique Breda, que vai buscar usar bastante instrumento de proteção para fazer aí um controle de risco mesmo no fundo. Então, o legal desse evento, a gente teve aí diversos gestores, e muitos até de ação. A gente teve 4 pessoas falando de fundos de investimento, de mercado de ações, e tem alguns detalhes, assim, por mais que muita coisa em comum, tem vários pontos que eles têm opiniões assim bem diferentes. Que é muito legal isso. Isso é muito legal por evento e para o investidor, que você tem a oportunidade assim, de ver essas diferentes perspectivas, essas diferentes visões aí de mercado, e vai construindo a própria opinião, vendo o que faz mais sentido para a carteira pessoal do investidor, né, Rodrigo? Uma coisa que eu falei aqui, opinião tem preço, opinião realmente tem preço, ou seja, você vê que 2 grandes profissionais do mercado, reconhecidamente aí exitosos, né, Matheus, gente que está dando lucro para quem está investindo no fundo, tem posições diferentes e ainda assim consegue ganhar dinheiro. Então, ou seja, quando eu brinco que opinião tem preço, porque opinião tem uma coisa engraçada, Matheus, que é o seguinte, nós temos uma opinião A, B ou C aqui, que vai acontecer com o mercado amanhã. Né? A gente às vezes diverge aqui na nossa opinião. O problema da opinião é que nós só vamos descobrir amanhã quem estava certo ou errado, né? Ou seja, então essa capacidade que você vai ter dentro da sua percepção de achar que eu estou falando bobagem ou que o Matheus está certo ou vice-versa, essa é a grande sacada. Ou seja, você tem que apurar, ou seja, isso obviamente com conteúdo, né? Ou seja, você vai buscar mais informações, não só a nossa, mas buscar mais informações para que você tenha a sua opinião formada, a sua decisão. Eu sempre falo, a decisão do investidor é individual, não tem como. Você vai ouvir opiniões daqui e dali, mas você vai ser você que vai ter capacidade de ter uma opinião. Uma coisa muito importante que eu sempre falo aqui, mas volto a repetir no nosso programa, é o seguinte: não deixe posições políticas, ideológicas, de qualquer ordem, interferir na sua decisão com relação ao mercado. Não pensa você que eu estou falando dos personagens principalmente de esquerda, não é verdade. A turma que está aí apoiando incondicionalmente o Bolsonaro tem que tomar muito cuidado, inclusive, com isso. Ou seja, o mercado não tem lado político, o mercado toma as decisões dele de acordo com os fatos, né? Então, muito cuidado com o posicionamento político, ou seja, porque isso pode embaçar a sua leitura. Quanto melhor a sua leitura, quanto mais nítida, quanto mais clara, mais sóbria a sua leitura. Sim, você vai conseguir tomar as melhores decisões, né, Matheus? O que você acha assim, desse cenário polarizado, igual que está acontecendo hoje, já indo para o assunto do nosso programa, e essa possível queda aí do Trump, esse impeachment dele, eu acho que
pouquíssimo provável, entendeu? Então, ou seja, a gente pode transformar esse momento, eu que acho isso que é praticamente impossível, como uma oportunidade de fazer compras, entendeu? Supostamente. Eu não sei se o mercado ainda não abriu, ainda não tomei essa decisão, mas se o que eu estou pensando está correto, pode ser uma oportunidade, né? O que você acha assim do mercado? O que você está achando dessa confusão? Eu acho que essa questão que você falou aí de opinião política e investimentos, eu acho que faz total sentido isso que você falou. Tentar, assim, obviamente, né, aquilo que você acredita no ponto de vista político, certamente vai influenciar em algum nível a sua tomada de decisão. Mas tomar cuidado com essa cegueira, né, que algum viés ideológico possa causar, e ficar atento aí ao que o mercado acha e como que o mercado vai interpretar esses fatos, né? Como que o mercado vai precificar esses acontecimentos. Muitas vezes o que a gente tem uma convicção, isso pode ser diferente aí do que o mercado vai enxergar, isso vai ser precificado de uma forma diferente. Então, por exemplo, se você acha que está tudo indo bem, mas o mercado acha que está tudo indo mal, as coisas vão cair. E possivelmente isso pode ser ruim aí para o investidor. Então sempre tentar, além de ver como que você acha desse político, além de ver o que você acha dessa situação específica, olhar como que o mercado vai enxergar isso, como que o mercado vai precificar esse perceber essa coisa. É confuso isso que eu falei. Não, é porque é isso mesmo, é porque você repetiu, mas é verdade, para citar como exemplo, você vê ontem, né? Ontem teve o veto, teve a votação contra os vetos lá do Bolsonaro lá. Pô, aquilo todo mundo, assim, aquilo tá por fora, aquela turma lá tá por fora, entendeu? A verdade toda é essa. Mas assim, o mercado sabe que isso é uma canalice, né? Mas ele não vai ter um impacto objetivo, embora é uma coisa muito séria para o país, né? Essa história lá dos vetos que eles fizeram lá no Senado ontem, juntaram inclusive o Congresso Nacional para poder derrubar os vetos do Bolsonaro lá, né? A gente protelaram a finalização da reforma da Previdência, que é um absurdo, que é uma pauta importante, inclusive essa pauta sim influencia no mercado. Eu estou citando como exemplo que esses vetos aos vetos lá, na verdade, não atrapalhou o nosso mercado. O que atrapalhou foi protelar um pouquinho a reforma da Previdência, que já estava, inclusive, datada, eu até falei no programa anterior, que até o dia 10 ela estaria resolvida em definitivo. Então isso atrasou. Então você percebe, então, essas confusões, elas podem, por exemplo, eu fiquei com raiva, achei um absurdo aqueles caras fazerem isso, mas enfim, isso a gente tem que ficar com raiva, perceber, depois usar o termo que você usou, ficar sóbrio, para perceber o que isso vai impactar naquilo que nos interessa, que é se vai subir ou vai cair, não é isso? O que você, para finalizar? Basicamente isso que eu tinha falado aqui agora, já acho que até repeti bastante já. A gente indo, por exemplo, você vê que tem, por exemplo, hoje você pega, por exemplo, o Mobius, né, que é um investidor, um gestor de fundo, tipo o Henrique, só que é internacional aí, tem uma posição, está querendo aumentar uma posição com relação ao nosso mercado aqui, ele não acredita que essa recessão americana vai acontecer. Então, enfim, você vê, a gente tem posições aí, gente acreditando, apostando que vai acontecer uma recessão global. Eu, pessoalmente, eu acho que ela, antes da eleição do ano que vem do Trump, ela não acontece. Então, assim, eu ainda não tenho uma resposta com relação a isso, mas eu acho que antes do final do ano que vem, em função dessa questão da eleição nos Estados Unidos, isso não vai acontecer, então eu estou tranquilo. Depois a gente pode ter sim um cenário de uma pequena queda, que é natural, teoria de Dow, a bolsa não sobe reto, então, ou seja, a economia é isso mesmo. Então ela vai desenhar os degraus dela aí, pode acontecer, mas eu acho que eu estou tranquilo ainda até pelo menos a eleição do ano que vem. Eu não acho que vai acontecer nenhum fato que pode dar uma caidinha e tudo, enfim, é a minha impressão inicial, então não estou tão preocupado com relação a isso. E existem personagens do mercado importantes, igual o Mobius, que acha que também isso vai ser só igual teve em 2011, eles imaginaram, uma marolinha? Uma marolinha, eles imaginaram em 2011 que teríamos, que aconteceria uma crise, uma recessão global, que não aconteceu, e o mercado deu essa subida absurda aí de lá para cá, né? Então, eu acho que isso é opinião, é o que nós estamos falando, basicamente tudo está relacionado à oportunidade e a opinião, né? O que você acha? A gente até teve na quarta-feira passada, a gente sempre grava de manhã, a decisão do Copom saiu de noite, né? Então na quarta-feira passada até acertamos, né? Aqui todo mundo já previa isso, na verdade. Teve aquele corte de 0,5% aqui no Brasil na taxa de juros, indo para 5,5%. Nos Estados Unidos aí caiu mais 0,25%.
Com relação a toda essa questão de crise global, crises elas costumam acontecer, né? Sempre uma hora ou outra vai ter uma crise. Então, como tem muito tempo aí que não tem uma crise, né, no mundo, principalmente no mercado americano, que se for olhar a bolsa, subiu muito ao longo aí dos últimos 10 anos. Se você for olhar o múltiplo das empresas aí, estão sendo negociados aí a patamares bem elevados, além de alguns outros sinais, assim, o pessoal costuma fazer um checklist aí, né, dos indicadores de recessões globais, e alguns desses indicadores já estão ticados, digamos assim, já estão mostrando uma possível recessão global. Então, o pessoal sempre fica com algum medo, principalmente quando tem essas confusões assim envolvendo guerra comercial, sempre fica com medo aí de uma recessão mundial, uma nova crise, e fica sempre o medo de que a próxima crise vai ser maior do que as outras. Uhum. Mas por outro lado, essa história de que vai ter crise já está sendo ventilada aí na mídia, no mercado financeiro há um bom tempo já. Essa crise eu acho que até que vai acontecer até um pouco diferente desde 2011, o pessoal tá falando. Das últimas, porque é uma crise que todo mundo que você conversa, ele já está meio que sabendo que vai ter, entendeu? Tá todo mundo meio que esperando isso, alguns acreditam, outros não acreditam, mas já está sendo muito conversado esse assunto. Se tiver de fato uma crise, eu acho que não vai pegar ninguém de surpresa, porque já está sendo muito divulgado aí esse tipo de informação. O Rodrigo, você até tinha comentado agora que você não acredita, né, muito. A princípio, posso até mudar de opinião, mas eu não acredito. Eu acho que a gente tem essa eleição do Trump aí pela frente, ele não vai deixar a peteca cair, que ele enforque uns 2 ou 3 lá, ele não vai deixar essa peteca cair. Você pega, por exemplo, fora, outside, assim, dessa coisa política, você pega esse cara que eu li hoje, hoje, ontem eu estou acompanhando a posição dele, ele está pensando, inclusive, numa possível, não chamam nem de recessão, uma pequena retração do mercado. Ele pretende crescer a mão aqui no Brasil. Porque, na verdade, a gente começando essa taxa Selic nesse preço que a gente está tendo aqui, gente, as pessoas não estão dando importância a isso, é dinheiro barato, entendeu? Historicamente, a gente não teve uma taxa dessa. Então, ou seja, a perspectiva, a possibilidade tá na mínima histórica, de investimento, grosseiramente, é o seguinte: você que ia comprar uma casa, um carro, qualquer coisa aí, ou reformar sua empresa, aumentar sua empresa, você consegue um dinheiro 3 vezes mais barato do que você conseguia há 2 anos, né? Então, sem entrar nessa coisa de isso, aquilo, de qual governo era, o fato é um cenário muito bom para investir, né? Ou seja, o Brasil está estacionado, se você comparar a bolsa brasileira em dólar com o mercado, ele tem muito para subir. Então, enfim, o nosso cenário aqui, apesar de toda essa confusão, Estados Unidos, Irã, Arábia Saudita, petróleo, essa confusão, o nosso cenário aqui, eu ainda sou assim, por isso que eu tenho é um momento muito oportuno para o Brasil ainda. O Brasil tem muito por fazer, o país tem muita obra de infraestrutura, eu já falei isso outras vezes, mas as empresas precisam crescer. Eu, por exemplo, na área de enquanto empreendedor, Matheus, eu vim diminuindo as minhas empresas de 2008 até 2016, praticamente acabei com as minhas empresas. Eu estou começando a ter essa animaçãozinha. Então, enfim, quem quer empreender, quem realmente faz essa bola começar a girar, contrata gente, faz investimento, está começando a animar. O nosso cenário é positivo. Então, assim, a gente não pode perder essa independente de governo A, B ou C, essa cena da Selic baixa, ela cria uma possibilidade muito oportuna para que as empresas façam investimento, com isso gera emprego e gera esse ciclo da economia, que é um ciclo fantástico. Então, esse Imóveis exatamente fala isso. Eu acho que o Brasil está passando por um momento muito interessante, e talvez aí um dos únicos pontos aí que pode atrapalhar todo esse momento bacana que o Brasil está passando seria o cenário internacional mesmo, né? Chove ali, respinga aqui. Indo diretamente aqui, já mudando um pouquinho, o petróleo está dando uma baixada aí, né? Você viu o petróleo dando uma baixadinha, consequentemente a minha queridinha atual, que é a Petrobras, deve recuar hoje bem aí, e aí para eu voltar a entrar, Matheus. Eu estou esperando. Eu estou assim, aquela confusãozinha lá com o Irã, Arábia Saudita,
eu tô acreditando que vai ter uns próximos capítulos aí, entendeu? De uns pescoções aí, vai dar um arranca-rabo. Eu acho que isso não vai ficar assim, não. E agora, eu li uma coisa ontem interessante, que ela vai contra isso que eu tô pensando. Que o Trump, na verdade, está segurando a onda porque ele sabe que se ele fizer uma contrapartida contra o Irã ou o Iêmen, sei lá contra quem, essa turma que fez essa confusão lá, que isso pode atrapalhar a eleição dele. Tá vendo como é que são as coisas? Tudo circunda em cima do caso da politicagem dele para ganhar de novo, entendeu? Então, assim, porque se dependesse dele, eu acho que ele já tinha voado em cima daqueles caras lá. Então, você vê como é que é importante, essa né? questão política Faz as decisões ficar mais controlado. Exatamente. Então, eu acho que, por isso que, assim, misturando os dois assuntos que a gente está falando, possível recessão, contra a história, assim, da Petrobras, eu estou um pouco ressabiado, por isso que eu não entrei ainda, mas eu acho que ela vai recuar, o petróleo vai voltar na faixa de $60, 59 o Brent aí, que é o que estava aí, e eu vou voltar a entrar. Vou correr um risquinho para ver aí, porque qualquer safanãozinho lá, o Trump chamar o Irã de feio, Matheus, o negócio fica bom demais pro meu lado, entendeu? Então, assim, essa é a percepção. Por exemplo, eu estou falando brincando aqui, mas a ideia é você ter uma visão global, saber uma posição, porque o macete de bolsa de valores é muito simples. Comprar barato e vender caro, entendeu? Então, assim, é você perceber qual que é esse cenário, ou se não, vender caro e recomprar barato. Então, assim, tentar ter uma visão, conhecer a empresa, né, Matheus? Conhecer essas questões, ler sobre as questões políticas, ler muito sobre a questão que está acontecendo do mercado e tentar tomar decisões acertadas, né? Hoje a gente falou muito dessa questão, muito mais geopolítica. Tentar tomar decisões acertadas. Até você tinha comentado um negócio bem bacana no começo aqui, Rodrigo. Fala pra gente daquela questão que é melhor ter ganhos pequenos, mais recorrentes, do que ganhar só uma tacada. Um detalhe, só para a gente poder fechar, que nós estamos aproximando o final do programa, é o seguinte: às vezes nós gravamos no final de semana, na semana passada, onde eu falei o que eu estava ganhando, que era em torno de 14% no ano do ganho global. O que ocorre muito é que a gente fala, mas você ganha 14% só, eventualmente você faz um acerto. Tem dia que eu já ganhei 5%, Matheus. Mas só que, por exemplo, pensando que você tem 100 mil, se você ganhar 5% em cima de uma parcela que é 10 mil, vai dar 0,5% sobre o seu valor global. Então, o que acontece é o seguinte: você girar todo o seu capital com um percentual muito grande, na maioria das vezes é mentira quem está falando que está fazendo isso. Então, enfim, pensar em números reais e pensar em criar uma política onde você vai conseguir ter um ganho com continuidade. O que vai levar você ao sucesso não é exatamente você ganhar 5, 10 ou até mesmo 50% numa operação. Você precisa trabalhar para você ter um ganho real durante o tempo, né? Ou seja, o dinheiro ele só aumenta quando você concentra taxa de juros, ou seja, o que você está conseguindo remunerar de maneira composta junto com o tempo. Então, era assim, não sei se o pessoal entendeu exatamente o que nós conversamos, né? Melhor do que ganhar muito numa tacada. De uma vez só, é melhor você ganhar uma quantidade razoável assim ao longo de uma vida inteira. Isso vai ser o que vai enriquecer aí o investidor, né? E como você faz isso? Tendo conhecimento, tomando boas decisões. Vai acontecer, você vai errar eventualmente, ou seja, tem inclusive esse equilíbrio de quando você errar, você saber recomeçar, assumir o seu erro daquele ali, que às vezes não tem nenhum erro estratégico, às vezes é simplesmente um fato. E criar uma estratégia, ou seja, com conhecimento, com base, assistindo os nossos programas aqui, lendo sobre outras coisas, ou seja, todo o conteúdo, esse programa que você assistiu, faz uma reflexão sobre tudo que nós falamos e chega ao seu entendimento. Essa reflexão é que vai fazer você tomar decisões que atendem ao seu interesse, porque não adianta eu contar os meus casos, que eu ganhei 1, 2, 3, o importante é que você consiga assistir os nossos programas, conhecer um pouco sobre o mercado e tomar decisões acertadas com continuidade, que é isso que que o Matheus estava falando. Acertar hoje, acertar amanhã, acertar mais do que errar depois de amanhã e com isso construir um futuro mais oportuno, que é isso que nós estamos querendo aqui, não é isso, Matheus? Vamos terminar nosso programa aí para poder fechar. O que você, com chave de ouro aí, o que você tem para falar para a turma aí? Eu estava encerrando os outros falando do evento, né? Agora não tem mais evento para chamar.
Mas vão ter outros eventos, isso aí vai acontecer. Mas enfim, ficar atento ao mercado hoje, o mercado está abrindo para baixo, conforme eu falei, e de repente pode surgir oportunidade. Vamos estudar. Eu queria pedir para vocês assim, mandarem esses vídeos para os amigos aí que estão começando, que estão querendo começar com essa coisa, divulgar a gente, assinar o nosso canal, né, Matheus? Estão precisando assinar, a gente, devagarinho, a gente está crescendo e está tendo já uma estabilidade assim de quem está assistindo a gente. Então nós vamos ficar por aqui. Obrigado você que assistiu, assina, aperta o sininho, enfim, faz essa coisa toda aí e até semana que vem. Grande abraço, valeu. Abraço. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!